Já está começando a gravar, ó, gravando. Ok, hoje temos uma reunião especial, convidado o Paulo Ricardo Monte, que vai apresentar sua técnica e vai apresentar dicas e truques para evitar complicações com o conduto continente. O Dr. Juliano Moro também separou alguns casos especiais, espero bastante simples para poder discutir no final. Então vamos começar com a apresentação do Paulo, depois a gente discute alguns casos, alguns pontos de vista. O que você acha, Ricardo, Cássio? Eu acho ótimo. Agora, Paulo, então você começa a apresentar. Ah, tá bom. Espera aí, deixa eu ver aqui. Clique em apresentar agora. Clicar em apresentar. Ocultar. Isso. Isso. Agora vamos lá. Aqui. Não está no primeiro. Não tá, não. Ah, tá lá, né? Estão vendo? Sim. Nós vamos falar do Mitrofanoff, né? Que propôs a técnica dele em 1980, que aqui é o apêndice isolado, dá para a gente ver com o pedículo direitinho. Esse aqui é o Mitrofanoff clássico, típico, como ele descreveu. Implica em um reservatório complacente, um reimplante, um técnico antirrefluxo, do tubo, um técnico antirrefluxo, aqui. Esse ureter aqui é outra coisa. E um cateterismo intermitente limpo. O uso do apêndice secal, as vantagens. Ele é dispensável, a localização é favorável. Espera aí que deu zebra aqui, espera aí. Clica aqui no X. Espera aí. Clica no... Então, ele é dispensável, a localização é favorável, que é próximo da bexiga. O calibre permite um cateterismo com sonda 10. A irrigação é autônoma, é um ramo da mesentérica que vai só para ele. Ele tem mobilidade na maioria das vezes. E a técnica, para a gente, é simples, porque é como se fosse um ureter, né? Mas as desvantagens... depois dos 50 anos, metade dos pacientes não se consegue usar o apêndice. Por apendicectomia, eventualmente, o comprimento, eventualmente, pode não ser bom, a obstrução vai progredindo, a incidência de obstrução com a idade, a irrigação pode ser precária, se o mesentério for espesso, ele não admite o reimplante com o túnel antirrefluxo, e pode ser retrocecal com baixa mobilidade, né? Os condutos alternativos, tem 20 descritos até agora. Então, o segmento do ureter, o ilho modelado longitudinalmente, tubo gástrico, retalho de seco tubularizado, retalho de bexiga tubularizado, o Bricker tubularizado longitudinalmente, tubo de pele, principalmente de prepúcio, passando por cima do pub, retalho de aponeurose tubularizado, veia umbilical fixada, ducto deferente, tuba uterina, artéria hipogástrica, quer dizer, cada coisa impressionante que a gente nunca viu, né, mas que está escrito. Então, em 1995, a gente queria fazer no Hospital Escola aqui a derivação continente. Naquela época, eu não me lembro mais o nome, tinha uma derivação continente que tinha sido publicada, mas era extremamente difícil. Eu não conseguia entender nem olhando a figura como era complicado. Então, nós optamos pelo Mitrofanoff. E eu comecei a pensar sobre se a gente, porque não tem jeito de você, antes da cirurgia, você saber se o apêndice é viável ou não. Você só vai saber na hora. E se você não tiver o apêndice, você está enrolado. Quer dizer, tem que arranjar outra coisa. Então, eu fiquei pensando a respeito disso e me veio essa ideia desse tipo de técnica, em que a gente separa 2,5 centímetros do ilho,
normalmente o ilho, mas pode ser do intestino grosso. Faz uma incisão aqui e destubulariza. Ele dá uma placa, normalmente essa placa tem 6 centímetros, e a gente tubulariza a placa com o meso no meio. E fica esse tubo aqui com 2 ramos, um que deverá ser implantado no reservatório ou na bexiga e o outro que deve chegar até a pele. Como esse tubo tem normalmente 6, 7 centímetros, a gente pode fazer o duplo. Então são 2 segmentos de 2,5 centímetros, eu isolo um de 5 e separo no meio, abro os 2 próximo do mesentério, eu tenho 2 placas, essas placas são unidas e tubularizadas. Aí eu tenho um tubo de 12 a 14 centímetros. Aí é um filme mostrando passa aqui, Isso aqui foi são fotos do experimento que nós fizemos com cães. Nós operamos 10 cães. Em 5 cães nós fizemos tubo simples. Em outros 5 cães nós fizemos tubo duplo. Então, isso aqui é um segmento de ilho isolado, isso aqui do cachorro. Isso aqui para fazer tubo duplo. Abrimos, destubularizamos, próximo do mesentério, e vou unir essas 2 partes aqui. A gente faz isso com Catigu 3.0 cromado, e aí eu tenho uma placa grande, e eu vou tubularizar essa placa. Quando eu for tubularizar, eu resseco o excesso de mucosa nas laterais, que favorece muito a tubularização, mas eu não resseco as mucosas nas extremidades, nem a que vai para a pele, nem a que vai para a bexiga. Aí ele está tubularizado. A sutura contínua. Aqui deu 12 centímetros, esse tubo aqui. Aqui o estômago do cachorro. E nós, durante um mês, nós fizemos 2 cateterismos por semana para manter o estômago aberto. Fizemos um exame contrastado do tubo, indo até a bexiga do cão. Aqui uma uretrocistografia do cachorro, mostrando que não há refluxo para o tubo. Aqui, depois de ressecção da bexiga, mostrando o tubo em técnica anti-refluxo. Quer dizer, isso aqui que impede o refluxo da urina para dar incontinência, né? Então, isso aqui dá continência. E isso aqui é uma alternativa que foi proposta pelo doutor, esqueci o nome dele, ele é lá dos Estados Unidos. Em vez de separar completamente os 2 segmentos, ele deixa unidos aqui num pedaço de 2,5 centímetros, abre de um lado um segmento e do outro lado o outro segmento. Aqui ele abriu o segmento de cá e de lá vai abrir o segmento de lá. Então, fica meio oblíquo. E ele sutura. E dá um tubo duplo também, só que diferente daquele outro lado. Então, as características dos tubos, do duplo e do simples. Usa pequenos segmentos intestinais, o mesentério é central, o que favorece muito o implante e o trajeto até a pele. Tem alta mobilidade, porque eu posso colocar ele em qualquer parte do abdômen. O calibre que eu escolhi, de 2,5 centímetros, permite uma sondagem 16. Essa sondagem é muito boa porque ela permite a drenagem de muco, que é um dos problemas que a gente tem quando a gente tem neobexiga, quer dizer, reservatório ileal, ou quando a gente tem bexiga ampliada, que se você não tiver cuidado, vai juntando muco na bexiga, e aí acaba formando cálculo.
O comprimento a gente escolhe, pode ser simples ou duplo, e se for duplo e tiver longo demais, eu posso seccionar um pedaço, porque como a irrigação é centrífuga, vem dos mesos centrais, eu posso modelar as extremidades em comprimentos que eu quiser. Os tubos são cilíndricos regulares e as pregas são longitudinais, o que facilita o cateterismo. A disponibilidade é constante, por exemplo, se eu tiver algum processo inflamatório intestinal, ileite regional, etc., eu posso fazer com colo, e a técnica é relativamente fácil, não tem muito mistério para fazer isso, né? A comparação entre as características do apêndice e do tubo. A disponibilidade, o apêndice nem sempre, o tubo sempre. A escolha do calibre, no apêndice é impossível, no tubo é possível. A escolha do comprimento, no apêndice é impossível, no tubo é possível. A facilidade de uso é dos dois jeitos, dos dois lados. A mobilidade do apêndice é boa e do tubo é excelente. A perda de intestino no apêndice nenhuma e no tubo é pequena. E aí nós publicamos esse trabalho em 1997 na revista Urology. Na época, o Dr. Jesus Rezende de Carvalho era o nosso professor, era o chefe do serviço. E o Dr. Rolf ainda está com a gente no serviço até então. E ele que ele que fez a estruturação, tudo, do negócio dos cachorros, que não é brincadeira. O implante do tubo. O tubo deve ter o menor comprimento possível. O trajeto do tubo deve ser retilíneo e tenso. O reservatório deve ser fixado à parede, bem fixado. E depois que se completa a cirurgia, faz-se um teste de continência e de cateterismo. Aqui é o ideal. Agora, aqui, se ele soltar da parede, o túnel diminui. Se ele ficar muito tenso, ele pode fazer uma esquina aqui que vai atrapalhar o cateterismo. Se ele estiver muito longo, pode fazer esse S aqui, que também atrapalha o cateterismo. Ele não pode fazer assim, ele tem que ser reto. A localização dos estomas. A gente deve marcar antes, sentado e em pé. E, no mínimo, 5 centímetros longe da incisão. Devemos evitar dobras cutâneas, cicatrizes, a linha do cinto, proeminências ósseas, locais irradiados. Os locais preferidos são fossas ilíacas e umbigo. O umbigo eu não gosto, é bom para cadeira de roda. Eu não gosto muito do umbigo, porque quando dá uma complicação tipo estenose do estômago, é muito difícil a gente fazer uma plástica do estômago. E peculiaridades de algum paciente, se ele é canhoto, destro, etc., que ajuda. Aqui é um estoma numa pessoa na fossa ilíaca direita. Normalmente ele é seco, não perde urina, e a pessoa pode usar um band-aid aqui em cima, para proteger. Aqui um estoma mais alto, esse paciente, se não me engano, ele era irradiado, esse aqui é colostomia, e nós pusemos ele mais alto para fugir da área de radiação. Aqui a obesidade, nós chegamos a pôr no epigástrico, porque botar aqui embaixo não era possível. Então, pusemos lá em cima. E aqui, do lado esquerdo, sem problema nenhum. Do lado direito, perdão, aqui é umbigo. Aqui é umbigo, aqui do lado direito. Isso aqui foi um caso que eu fiz com estoma perineal, ortotópico. Quer dizer, foi feita uma cistectomia radical na mulher, com retirada da uretra, e nós fizemos um reservatório, mais o tubo, e eu botei o estoma aqui, no lugar da uretra. Então, ela fazia cateterismo por aqui, sem ter estoma abdominal. Mas eu não acho também uma vantagem, porque o estoma, apesar de ter um probleminha estético, é muito pequeno, e aqui é mais complicado da pessoa fazer o cateterismo. Então, eu fiz uma vez só. Problemas técnicos na realização desse conduto. Se houver fixação inadequada do reservatório. Se o comprimento dos tubos for inadequado. Se for muito curto, não dá uma técnica anti-refluxo boa. Se for muito longo, ele pode atrapalhar o cateterismo.
O calibre que a gente usa normalmente é 2,5 centímetros, que permite o cateterismo com sonda 16. O implante dos tubos em ilho, eu uso normalmente a técnica de Leduc. O implante dos tubos no ilho, ao invés de bexiga, é pior. É muito melhor a gente fazer na bexiga. Outro problema é fazer o fechamento desnecessário do colo vesical, porque permite, com o colo aberto, a gente lidar melhor com o problema do muco. E se tiver uma indicação inadequada de derivação urinária continente. Isso aqui, eu considero muito isso aqui nos pacientes que a gente trata lá no hospital escola. São pacientes, fora as crianças, são pacientes idosos, de baixo nível socioeconômico. Então, você fazer uma derivação urinária continente numa pessoa dessa, que vai precisar fazer o cateterismo de rotina, disciplinado, às vezes a pessoa não tem agilidade manual, tem problema de visão, então eu acho muito difícil a gente indicar isso nesse tipo de paciente, porque eu já tive ruptura de reservatório porque ele esqueceu de fazer o cateterismo. E se depender de outras pessoas, é pior ainda, né? Aqui tem o reservatório. Espera aí. Aqui é o reservatório que nós fizemos. A destubularização ileal, direitinho. E aqui 5 centímetros. Eu vou fazer o tubo duplo aqui. Aqui o tubo está feito, implantado o Leduc no reservatório, e o resto vai para a pele, e a gente pode seccionar o que precisar aqui, o que não precisar mais. Aí nós seccionamos. Esse aqui é um estoma, arrumadinho, sem problema. E está descrito na literatura, eu nunca fiz, a possibilidade de fazer tubo triplo. O tubo triplo daria mais ou menos uns 18 centímetros. Faz-se do mesmo jeito, né? É isso aí. Isso aqui, atualmente, é o que eu mais faço. Esse aqui é um ureter que foi ressecado inadvertidamente durante uma avulsão ureteral, durante uma ureterolitotripsia. Isso já fiz muitas vezes isso aqui. E vocês sabem o que é isso aqui. Quer dizer, uma pessoa, o colega fala para o paciente, olha, você tem uma pedrinha aqui, nós vamos fazer uma coisa endoscópica, um procedimento endoscópico, nós vamos tirar a pedrinha, amanhã você vai embora. Quando ele acorda, ele está com uma lombotomia, com uma nefrostomia, uma coisa horrorosa. Quer dizer, o cirurgião sofre um estresse medonho com uma coisa dessa. Isso aqui é um tubo que nós fizemos, duplo, para substituir um ureter que sofreu avulsão. Então, aqui, o segmento intestinal, que vai ser anastomosado, e esse é o tubo, que ficou longo. Isso aqui nós estamos implantando ele na pelve, essa aqui é a pelve, e a outra parte eu vou implantar numa bexiga psoica. Aqui o túnel na bexiga. Isso aqui é já implantado, lá em cima e aqui embaixo. Isso aqui é uma urografia, uma urotomografia, que foi feita 5 anos após essa cirurgia. Então está aqui uma bexiga psoica e aqui o tubo duplo. Nós estamos usados lá que, se a gente não falar, você nem pensa que isso aqui é tubo, isso aqui parece um ureter. Está funcionando perfeitamente o rim, sem dilatação, sem problema nenhum. Então, que funciona, funciona. Agora, tem outras indicações, no Malone, por exemplo. Quando você vai fazer o Malone, o MACE, e tem uma ausência de apêndice, se você for fazer um Mitrofanoff simultâneo, se você quiser fazer um Malone do lado esquerdo, se você for colocar um estoma alto, que o apêndice não chega, e em pacientes obesos, que o apêndice não consegue atravessar a parede. Esse trabalho aqui foi feito, 47 pacientes, em 39 apêndices, em 8 tubos. A continência e o cateterismo foram semelhantes. Aqui, 2 tubos para fazer o Malone.
um Malone, o outro Mitrofanov. Neovagina, 10 pacientes, um outro paciente, um Dr. Freitas, que fez isso aqui no Brasil. 10 pacientes, insensibilidade androgênica, hiperplasia de adrenal, estrofia de bexiga, construção de neovagina com sigmoide retubularizado. Resultados: 8 neovaginas de calibre adequado, uma estenose severa com reoperação que deu a mesma encrenca, e um com dilatação permanente 23 meses. Conclusão: oferece condutos vaginais longos e de bom calibre. Outro, gastrostomia continente, lá na Universidade Federal de Pernambuco. 15 pacientes neuropatas graves, fizeram um tubo simples de jejum com implante agregoar no estômago. Resultados: 4 óbitos, 11 continentes com cateterismo fácil. Segundo eles, a técnica mais eficaz do que a de Webster. Substituição de colédoco por ligadura laparoscópica de colédoco, fizeram em cães, interposição de tubo jejunal 1 semana após e sacrifício após 6 semanas. Resultados: redução em bilirrubinas totais e enzimas hepáticas em todos os cães. Nós temos um colega aqui, que é o Dr. Eduardo Crema, que já fez, se não me engano, 12 tubos em pacientes. E com bom funcionamento, sem nenhum problema. Basicamente, é isso aí que a gente tem. Agora, como é que eu entro aqui? É só você parar de apresentar, Monte, que aí volta para a tela. Pronto. Fecha aqui. Espera aí que eu vou fechar aqui também. Fecha aqui. Bom, parabéns, Monte, pela excelente apresentação da sua técnica. Hoje nós temos uma rara oportunidade de discutir com o autor da sua técnica. Raramente a gente vê em livro, discute com outros, experiência de um. Hoje não. Então vamos discutir com o próprio autor da técnica. Então isso aqui é uma rara oportunidade e a gente vai tentar aproveitar ao máximo você, Monte. Na realidade, eu não tenho muita experiência, porque a gente, por exemplo, a Universidade Indiana publicou um trabalho com 400 crianças. Quer dizer, a gente tem pouco paciente. O trabalho que eu publiquei clínico disso aí foram 26 pacientes só, e a gente tem pouco. Eu sei que você é modesto, você é mineiro, mas a gente sabe da sua experiência, toda a tua parte. Então, o Juliano preparou uns casos especiais e vamos aproveitar você para discutir esses casos. Juliano. Ô, professor, quem vai apresentar é o residente, o Jefferson. Perfeito. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Assume a apresentação. Estão vendo? Sim. Sim? Ok. Apresentação. Assim. Então, professor, eu vou começar, então. Esse é o primeiro caso clínico, é um paciente CVC masculino de 61 anos, e a gente vai trabalhar com estenose de uretra pós-prostatectomia radical. É um paciente que foi submetido a uma prostatectomia radical por um adeno-CA de próstata, glisson 3+4, com PSA inicial de 2,26, em abril de 2019, e que apresentou a perda da sonda vesical no PO2 da cirurgia. Foi levado ao centro cirúrgico, realizado uma tentativa de cateterismo vesical sob cistoscopia, passado fio-guia e conseguido realizar a sondagem dele, princípio pelo que se acreditava. No entanto, no PO5, ele mantinha um extravasamento de urina pelo dreno e o cateterismo vesical com uma baixa drenagem. Diante disso, foi optado por fazer uma nova cirurgia no paciente e uma nova anastomose vesicolateral, mais a realização de uma cistostomia de proteção. O paciente volta no ambulatório com uma cistostomia, porém, sem conseguir urinar por via uretral, com dificuldade, com jato fraco, não conseguindo ter um esvaziamento vesical efetivo, tendo que deixar a cistostomia aberta, portanto, usando fralda, com uma incontinência urinária constante, sem conseguir continência.
que era a queixa predominante do paciente. Esse paciente é hipertenso, diabético, dislipidêmico, com um IAM prévio há 4 anos e também obeso. Na uretrocisto miccional do paciente, a gente consegue ver uma bexiga com também uma presença de uma estenose, um afilamento próximo à uretra prostática e um divertículo vesical. Porém, o paciente faz esvaziamento, uma uretra que foi difícil de avaliar, teve que fazer enchimento por via pela cistostomia. Portanto, foi indicado para ele uma ampliação vesical com infecção de conduto cateterizável, deixando cistostomia e realização, fechamento do colo vesical. Optado, então, realização do conduto, técnica de Monte, e o que a gente teve é que, durante a cirurgia, ocorreu no segundo segmento foi tubulizado, na hora de fazer o duplo tubo, ocorreu uma lesão próxima ao mesentério que desvascularizou o segundo tubo. Como o paciente era obeso, foi necessário precisaria de um segundo conduto, e foi optado por retirar um conduto mais distante e não o conduto mais próximo. Essa foto a gente consegue ver aí a região do monte. Alô? Pode continuar a apresentação, Jefferson. Ok, pessoal, só caiu a internet, desculpa. Aqui é a foto do final do pós-operatório. O paciente evoluiu com alta no PO5, com dieta liberada, sem dreno, iniciou a cateterização intermitente pelo Mitrofanof somente 30 dias depois e foi retirado a cistostomia de proteção 45 dias, um pouco também por causa da insegurança do paciente com relação a isso. Nesse caso, o que queríamos discutir aqui é com relação a essa lesão no mesentério e o que poderia ser feito aí que a gente teve que usar um segmento mais distante. Então, Monte, quando você faz o tubo e um não fica bom, você reabre a anastomose e pega um dos pedaços, ou foi como foi feito nesse caso, pega em outro segmento? Está sem som, Monte. Precisa ligar o som, Monte. Abrir o microfone, Monte. Está ouvindo? Agora sim. Tá. Quando acontece algum acidente, primeiro, quando a gente vai fazer o tubo duplo, a gente não pode entrar na divisão dos dois pelo mesentério. Você tem que escolher um lugar, uma área do ilho, que tenha uma artéria boa, que vai ficar no meio. E você vai cortar, abrir e pegar os dois, mas sem abrir o mesentério. É só chegar ao fim do intestino para você não lesar a vascularização de um tubo ou de outro. Normalmente, isso não acontece. Isso eu não me lembro de ter acontecido uma situação dessa. Mas se acontecer de perder um tubo e eu precisar de um tubo duplo, eu tenho que fazer de novo. Posso fazer um comentário, doutor Carlos? Diga. Doutor Monte, eu que participei dessa cirurgia junto com o residente, e a gente tinha um conceito aqui um pouco diferente. Vendo a aula do senhor, a gente, quando fazia tubo duplo, abria os tubos na face antimesentérica. E aí, para a gente conseguir uma rotação adequada, né, a gente tinha que separá-los na parte do meso. Então, a gente foi nesse... A gente sempre teve uma dificuldade nesse momento em entrar num plano ali do meso em que a gente ficasse entre as duas artérias, né, do lado direito e do lado esquerdo. Sim. E eu vi na apresentação do senhor que o senhor faz uma abertura na face mesentérica, né, rente ao meso, e aí o senhor fica com as duas pontas livres, né, uma de cada lado, né? Isso, exatamente. Isso eu achei muito interessante, porque do jeito que a gente fazia aqui, que a gente tem feito, ele fica meio gordinho perto das pontas, né? Então, a gente tem alguma dificuldade de confeccionar o túnel anti-refluxo também. Então, eu acho que foi esse o nosso ponto aí de divergência. Normalmente, o tubo fica perfeito, fica simétrico, arrumadinho, não tem a normalidade morfológica, sabe? Então, dá para implantar direitinho, dá para chegar até na pele. E o X da questão é o trajeto dele, quer dizer, ele precisa ter um trajeto reto.
e para isso a gente tem que fixar na parede. Esse caso que eles apresentaram, o estômago foi umbilical? Isso, foi umbilical. Foi umbilical. É porque obeso, né, você não consegue, tem que ser umbilical, porque não tem outro jeito, né, de atravessar aquele monte de gordura. A gente não consegue. E qual é o sítio que o senhor escolhe na bexiga para fazer a colocação do ostoma? O senhor faz lateral, faz anterior? É lateral da cúpula, quer dizer, é lá em cima, bem lá em cima, porque é o lugar que mais vai chegar e fixar na aponeurose. Então, eu faço ali o negócio. E o senhor faz intravesical, como se fosse um politano, traz ele para dentro da bexiga por um orifício, confecciona o túnel e joga lá na frente, ou o senhor faz extra igual um Gregoire? Não, eu prefiro o Gregoire. Eu acho que é mais tranquilo do Gregoire. Eu não preciso abrir muito a bexiga, abre um pedacinho só, fecha, tranquilo. Quer dizer, o do Gregoire dá para fazer com facilidade. E depois você fixa o fundo da bexiga na parede para manter a estabilidade daquilo ali. Entendeu? O senhor dá pontos na cúpula e joga lá na parede na linha média. Exatamente. Uns pontos de Vicryl, os Vicryl 3.0, 1, 2, 3, 4 pontos em volta da emergência do tubo ali, para fixar bem fixado. Porque eu já tive caso que soltou. Quando soltou, acabou. Tem que entrar de novo, quase que tem que fazer outro tubo, porque está tudo fixado com fibrose, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação, na retificação do tubo e na fixação do reservatório na aponeurose embaixo. E quando o senhor amplia a bexiga em conjunto, o senhor opta por fazer uma incisão transversal ou longitudinal na bexiga? Normalmente eu faço incisão longitudinal. Longitudinal. E do lado. Sempre, você, quando fizer essa incisão na bexiga, você tem que pensar, não esquecer que você vai ter que fixar aquilo lá na parede. Então, em vez de fazer uma incisão mediana, eu chego um pouco mais para lá. Faço uma incisão mais para um lado. Ah, entendi. Entendeu? Para poder ter o outro lado inteiro para poder fazer lá em cima. Para preservar a linha média e ficar mais fácil a fixação. Isso, exatamente. Interessante. Então, na verdade, ela fica meio pensa para o outro lado. Assim. Fica, exatamente. Tá bom, entendi. Muito bom. E você deixa sempre uma sonda 16 ou você sempre passa 16 depois que está maturado o tubo? Não, eu não deixo a 16, não. Eu deixo uma sonda 10, 12, porque senão fica com pressão, aquilo ali está demasiado, pode esquemiar. Pois é, isso que eu achei estranho. Você já falou 16, a gente deixa mais fininho. A 16, ela cabe na 16 depois que estiver estável, lá para frente. E o comprimento do tubinho, o senhor... no slide o senhor coloca 2 centímetros, no artigo que o senhor publicou, o senhor fala 2 centímetros. Aí teve um outro slide que o senhor mostrou que o senhor fez 2,5, né? Esse que mostrou aqui eu fiz de 3 e fiquei um pouco arrependido, ele ficou um pouco grosso. O senhor mantém os 2 centímetros ou o senhor reconsidera o... É o 2,5 que eu faço. 2,5. Porque o 2,5 permite a sonda 16. E a sonda 16 é importante para drenagem de muco. Até que nesse caso, que não tem muco, porque era só bexiga, você pode até fazer menor, pode fazer 2. Porque aí você vai usar uma sonda 10, 12, que não tem muco, não tem problema nenhum. Sim. Mas isso aí deve ser avaliado em cada caso, entendeu? Sim. E o senhor dá pontinhos de reparo e estica bem a alça para fazer a medição? O senhor dá um relaxamento? Como que é a medição? Não, eu pego a alça com as 2 mãos, né? Estico a alça e dou pontos ali nos lugares onde eu vou seccionar. Certo. Tá certo? Mas eu não posso esticar muito nem deixar sem tracionar nada. Quer dizer, é uma coisa... Entendi. Mais natural. É como a gente faz aqui também. E aí secciona de cá, pronto. Aí você tem o tubo. E aí eu dou 4 pontos nas extremidades. 2 nas extremidades contra-mesenterial e 2 na mesenterial. Sim, eu estico os 4 pontos para ficar simétrico, para mim não errar o meio. Entendi. Entendeu? Sim. É isso aí. Boa noite, Monte. Ô, Zambo, parabéns, prazer te ver aí, ué. Faz tempo que eu não te vejo. Pois é, então.
Mas você está bem, né? Graças a Deus, tudo bem. Foi muito boa a sua aula, parabéns. Obrigado. Continua firme. Então, você falou de largura 2,5 e 2. Você usa 2 centímetros para criança e 2,5 para adulto? Mais ou menos é isso? Quando tem alça, eu uso 2,5. Quando não tem alça, eu uso 2. Porque eu preciso de um calibre bom para poder drenar muco. Porque eu já estou cansado de operar cálculo de reservatório. Mas, nossa senhora, um atrás do outro, cálculo, porque eles não conseguem tirar o muco. E a gente orienta os pacientes para lavar o reservatório uma vez por semana, com seringa. Quer dizer, injeta soro, aspira, injeta, para ver se não deixa acumular o muco, porque esse é que é o problema. Ok, muito obrigado. Monte, muito bom. Tem casos que você faz, implanta na bexiga, com bom túnel mucoso, tecnicamente você acha bonito, ótimo, sai satisfeito, paciente em pós-operatório bom. Depois de 3 semanas, você tira o catéter, começa o cateterismo intermitente, o paciente volta depois de 10 dias. Escuta, está sempre molhado, meu curativo. Como é que você orienta o paciente? Se tiver com incontinência, você diz? É isso aí. O paciente se queixa que está molhado, você faz o diagnóstico. O que você faz? No começo não tem nada para fazer, né? Tem que esperar. Tem que esperar 3 meses para ver como é que a coisa vai evoluir. Ô, professor, vamos aproveitar e discutir esse outro caso, então. Apresenta rapidinho, Jefferson, só que é o assunto que está em discussão. Beleza, professor. Um minuto, vou compartilhar a tela novamente. Beleza. Então, esse paciente... Estou compartilhando, então? É o LPB, masculino de 64 anos. É um paciente que teve uma lesão uretral pós-Fournier. Um paciente que, em 2018, deu entrada pela cirurgia do trauma com uma síndrome de Fournier, teve envolvimento peniano importante, principalmente na sua porção ventral, uma lesão extensa da uretra anterior. Foi optado no intraoperatório pela realização de uma cistostomia para ele. Paciente diabético, hipertenso, tabagista, e esse apendicectomizado há 30 anos. No pós-operatório foi proposto para ele, portanto, uma confecção de conduto cateterizado. Seguem as fotos, foi feita a separação aí do segmento, aproximadamente 3 centímetros, feita a secção, aberta a alça, tubilizado, e feito o reimplante na bexiga. Esse aspecto do pós-operatório do paciente, foi deixado um dreno, o paciente evoluiu bem no pós-operatório, teve alta no PO5 com dieta liberada, foi mantida a sonda do conduto por 3 semanas, retirada a sonda e 1 semana após retirada a cistostomia. Porém, o paciente retorna 3 meses após a cirurgia no ambulatório, referindo perda urinária constante pelo conduto, mesmo com a realização de cateterização 5 vezes ao dia, com a retirada de aproximadamente 200 ml em cada uma dessas cateterizações, mantém uso de fralda ou coletores. Esse paciente, no caso, foi agora, por volta de 2020, está em segmento, e nós temos, no momento, esse caso para o paciente, aguardando uma conduta aí do que nós poderíamos fazer para esse caso. Só caso fácil, Monte. Oi? Só caso fácil. Não entendi? Só caso fácil. Pois é, estou vendo. Quer dizer, isso aí, foi feito tudo. Provavelmente a técnica anti-refluxo não foi suficiente, porque foi feito tubo simples, né? Às vezes precisa de um tubo. Eu já tive que reoperar o paciente e refazer tudo, porque o troço não funcionou. E se não ficar continente, o negócio não anda mesmo, não adianta. E se ficar incontinente, não tem jeito. A gente tem que tomar providência, e a providência é reoperar, não vejo outra coisa. Injeção de injetáveis no túnel mucoso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu sei que existe isso, mas eu nunca fiz, não tenho nenhuma experiência a respeito disso, sabe? E nem mexer intravesical nele, o senhor abrir a bexiga e
tentar puxar ele por dentro da bexiga e ampliar o túnel? Isso o senhor já fez? Como é? Não, nunca fiz. Eu faz tudo de novo. Eu prefiro fazer de novo, sabe? Porque esse paciente era obeso também, junto? Não, não era muito, não. Não? Não. Porque o tubo me pareceu muito curtinho. E os ramos estavam curtos. Quer dizer, eu acho que o túnel ficou curto, sabe? E eu acho que teria que refazer. Não vejo muito jeito de fazer uma outra conduta. E você sabe que eu tenho feito, por exemplo, com muita frequência, nesses pacientes meus do Hospital Escola, ilio-vesicostomia. Botar um pedaço de ilho na cúpula vesical e fazer um estômago incontinente, sabe? Porque para eles é mais fácil, a coisa é mais tranquila. E eu vejo que eles se sentem melhor. E é curioso, porque tem trabalho na literatura, que vocês já devem ter visto, sobre qualidade de vida em derivações urinárias, comparando derivação continente, ortotópica e Bricker. São iguais as satisfações. Quer dizer, a gente imagina que a continente seria muito melhor, mas o nível de satisfação encontrado foi o mesmo para os 3 tipos. Então, é uma coisa curiosa isso daí, né? Então, pacientes de mais de 60 anos, de nível socioeconômico mais baixo, eu costumo não fazer derivação continente. Eu tento fazer uma ilio-vesicostomia, que eu acho que é menos complicado para eles. Monte, é o seguinte, eu vi na sua apresentação que você no adulto faz muito duplo monte, para você ter um bom túnel submucoso e você realmente conseguir ultrapassar a parede abdominal ou mais para cima. E só usa o simples monte, mas na criança, é isso mesmo? Isso, exatamente. É isso aí. Agora, quando faz no estômago, no umbigo, teoricamente, quer dizer, você pode deixar um ramo do tubo muito curtinho, né? E deixar o outro maior para poder chegar. Agora, a bexiga tem que chegar com facilidade no umbigo, porque senão a coisa não vai. Tá. Né? Não funciona. Se você tiver uma estenose do estômago, como é que você trata? Eu tenho que fazer uma plástica de estômago. Sim, quer dizer, e como é que você faz essa plástica de estômago? Esse é o pulo do gato. Não, faz a circuncisão, disseca e pega a outra pele em volta e reanastomosa. Como qualquer outra situação nesse sentido, entendeu? Mas resseca normalmente dá para a gente fazer quando é fora do umbigo. No umbigo é uma encrenca feia. No umbigo é um desastre, porque quando você incisa a pele que está lá embaixo, ela tende a subir. Entendi. E aí você está enrolado. Aí você está com o tubo curto, né? Exatamente. Aí não tem tubo para chegar na pele. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for ressecar, para você não ressecar a pele do umbigo lá embaixo, porque senão ela vai subir. E aí você não tem como descer ela mais. Tá. Monte, você falou sobre cálculo em bexiga no Mitrofanoff. Como é que você trata? Você faz uma punção da bexiga ou você entra com o uretério reno no Mitrofanoff? Você sabe que eu já fiz por ureteroscópio, quebro a pedra e tento tirar. Quando o cálculo é grande, eu prefiro fazer uma percutânea na bexiga. E aí tira tudo, limpa tudo, melhor, tal. Basicamente é isso daí. Se o cálculo for pequeno, eu tento ir por ureteroscopia. Beleza. O acesso é tranquilo. Você queria perguntar? Monte, esse túnel submucoso, quanto que é o tamanho mínimo para manter a continência? O que se diz, né, que tem que ser 5:1. Quer dizer, o comprimento tem que ser 5 vezes o diâmetro. Então, normalmente a gente faz com um diâmetro de um tubo de 2,5 centímetros, dá um diâmetro da sonda de 16. Se você tiver um túnel de mais ou menos 4 centímetros, tá bom. Normalmente funciona bem. Ok. Agora, essas coisas todas, a gente vai... cada caso, vocês sabem disso, cada caso é um caso. Cada encrenca é uma encrenca, cada problema é um problema. Você vai, nesse caso faz assim, naquele caso faz assado.
E a gente tem que administrar, porque é difícil a gente ter uma regra única para seguir, sabe? Os casos são muito diferentes, né? Os residentes que estão acompanhando, se não tem alguma pergunta, aproveita a oportunidade de falar para o professor Monte, da técnica. Bom, enquanto vocês estão pensando, eu queria saber de você, Monte. Professor Carlos, Fala. eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Monte. Dr. Monte, eu sou o Matheus, eu sou um dos residentes da instituição. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor relacionada àquilo que o senhor falou em relação à borda mesentérica. O senhor para a confecção do tubo, o senhor faz a incisão na borda mesentérica de uma das alças. O senhor tem alguma experiência de isquemia nessa região? Porque o nosso medo, assim, iniciando essas cirurgias, é de que tem algum tipo de isquemia nessa alça. A gente vê outras técnicas descritas, mas eu não sei ao certo qual que é a experiência do senhor. A incisão que eu faço é na parede inteira, separando os dois fragmentos, né? E chego até o mesentério, e não passo dali. E depois eu faço 2 incisões próximas ao mesentério, de tal forma que eu tenho dois ramos longos e 2 ramos curtinhos, que eu vou suturar um no outro. E aí está pronto o negócio, entendeu? Mas eu não entro no mesentério. Eu chego só nele e aquilo ali permite que eu faça uma curva e faça a anastomose. Mas, doutor Monte, os residentes têm muito medo de que aquela ponta livre, a hora que o senhor destubulariza, eles ficam receosos de fazer essa incisão, então, ao invés de ser na borda antimesentérica, e fazer pertinho do mesentério. Eles ficam achando que essa pontinha que vai abrir, tipo um flap, que ela vai necrosar. Não, eu nunca tive isso, nunca. E outra coisa, quando a gente faz isso, a pontinha sangra. Entendeu? Quer dizer, os 2 flaps longos, lá na ponta fica sangrando. Eu nunca tive nenhum problema de irrigação da placa. Legal. Nem de necrose do tubo, isquemia do tubo, nada disso. Entendi. Interessante. Obrigado, senhor. Eu também tenho uma pergunta. Na extremidade cutânea do tubo, você prefere fazer sutura simples para poder cortar e modelar melhor? Para fazer o estoma? Isso. Para fazer o estoma, eu resseco um pedacinho de pele e faço um estoma normal. Se eu quiser, eu posso fazer uma daquelas, colocar um retalho de pele num V, deixar um pouco aberto, aí eu tenho um estoma um pouco maior. Isso aí, na hora, a gente resolve. Isso, mas então a extremidade do tubo você dá ponto simples, não? Ponto simples. Isso. E não é... Ele fica plano. Eu não faço a eversão do estoma, entendeu? Como a gente faz em Bricker, por exemplo. Eu faço ele no nível da pele, sem problema. E esse negócio, de novo, a estenose não é muito frequente, porque como ele vai fazer cateterismo 4 a 6 vezes por dia, aquilo ali fica quieto, entendeu? E se tivesse isquemia, por exemplo, a gente teria estenoses fortes ali. E a gente não vê isso aí. Muito bom. Monte, você acha que o residente tem que fazer quantos procedimentos para ter uma certa segurança em sair após a residência e fazer essa cirurgia? São 5 casos, 15 casos, todo mundo fala pergunta... 100 casos, aí, é impossível. Essa pergunta é muito complicada, Carlos. Eu acho que se você participar de uns 5 casos, eu acho que aquilo ali, e você tendo a formação de cirurgião geral, quer dizer, você sabe fazer uma anastomose, uma enteroanastomose, você já mexeu com alça, você já fez Bricker, certo? Quer dizer, aquilo ali não tem muita coisa especial, entendeu? Quer dizer, você pega as placas, depois sutura com Catigu 3.0 cromado, você tem o tubo. Não tem coisa muito especial para você aprender. Depois que você viu, e se você já mexeu com alça antes, você consegue fazer aquilo lá. Não vejo muita coisa. Posso fazer uma outra coisa, pergunta? Espera um pouquinho, Juliano. Juliano, espera um pouquinho. Tá bom. Hoje em dia nós temos monofilamentos de fios mais finos, como o PDS 5.0, e você continua ainda tradicional no Catigu 3.0.
Mas pode ser o Vicryl também, pode ser, não tem problema. Acho que pode ser qualquer um dos absorvíveis aí, não tem problema nenhum. Ok. Tá bom. Juliano, você queria fazer uma pergunta, segue. Eu fiquei curioso, na hora que o senhor mostrou a foto, que o senhor conseguiu trazer o tubo até na vagina. O senhor já pensou em trazer no períneo masculino para substituir a uretra? Já fez alguma coisa assim? Chega fácil? Não, nunca fiz. Esse tubo que eu fiz ortotópico na mulher, Sim. Foi tranquilo, não teve problema nenhum, não. Mas em homem eu nunca tentei. Tá bom. Eu tenho uma pergunta, professor. Segue, pode falar. Meu nome é Ivan, doutor Monte. Obrigado pela apresentação, por estar participando com a gente. Eu participei dessa cirurgia também, inclusive, e a gente viu a dificuldade assim, de conseguir trazer a nossa... A gente sempre tenta trazer no umbigo, né? E o que o senhor falou de tentar colocar fora do umbigo é bastante interessante, né? E o nosso conduto, ele ficou realmente oblíquo, né? Ele não ficou desse jeito que o senhor mostrou, verticalizado. O senhor normalmente solta a bexiga, acaba liberando a bexiga bilateralmente para conseguir trazer ela mais para cima e também fixar na parede? Sim, tem que fazer, você tem que soltar ela e tem que tomar cuidado com a irrigação, né? Você não pode desvascularizar a bexiga. Agora, para fazer um estômago umbilical é muito difícil, porque a bexiga para ir lá é difícil, ela é muito complicado. É mais fácil quando você faz ampliação vesical. Aí sim, o ilho está lá. Então dá para você fazer. Então acho muito difícil a gente fazer o estômago umbilical em bexiga. Tá ok, obrigado. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, pode fazer, Lucas. Eu acho que nós temos uma fila de perguntas, professor Carlos. Temos. Professor Monte, obrigado pela apresentação. Eu sou o Lucas, também regresso aqui da Unicamp, e eu queria agradecer. Primeiro, parabenizar. É difícil de ter um professor, uma sumidade que nem o senhor, com tamanha humildade e tranquilidade para conversar aqui com a gente, na maior tranquilidade. Eu não tenho sumidade nenhuma aqui, não. Agradeço. Mas, voltando ali ao caso, eu entendi que o senhor fala bastante ali do tamanho do túnel submucoso, que ele é bem importante, né? Ali 4 centímetros, talvez não tenha ficado tão ali desse tamanho, por isso está tendo refluxo. E a minha pergunta é, o senhor falou em refazer, o senhor iria já para tirar esse conduto todo e já ir de cara fazer outro, ou o senhor consideraria talvez soltar a bexiga, diminuir a tensão e criar um espaço ali no detrusor e criar então um túnel submucoso ali como um gregoire ali? O que eu já fiz preservando o tubo foi quando eu tive problema de fixação do tubo quando ele soltou, o reservatório soltou. Aí eu consegui refazer a fixação, acertar, mas normalmente quando eu entro e está com problema, eu prefiro fazer um outro tubo, acho mais simples, que eu começo de novo. Eu tiro aquilo lá, faço um bem feito, se eu percebi que eu errei em alguma coisa, eu faço o tubinho direitinho, reimplanto de novo, porque isso não tem tanto problema, entendeu? Quer dizer, você não gasta intestino, gasta 5 centímetros de intestino, não tem problema nenhum. Agora, se você puder não precisar tirar um outro pedaço para evitar a enteroanastomose, risco de fístula, essas coisas todas, aí é melhor. Agora, outra coisa também muito importante, que a gente presta muita atenção também, é o estado nutricional quando for operar. Porque se tiver com albumina baixa, mas não opero de jeito nenhum, vai ter que aumentar essa albumina, porque senão é encrenca na certa. Muito bom. Monte, eu vejo que você faz muita atenção em fixar a bexiga no parede abdominal. E você fixa com os pontos normais, absorvíveis. Mas com o decorrer do tempo, essa bexiga vai soltar dessa posição. Se você tracionar ela em direção ao umbigo. Ela não fica nessa posição. Não, a fixação que eu faço é com Vicryl, e o Vicryl demora muito tempo para ser absorvido. E, normalmente, já está fixada, já está fibrosado, não tem problema nenhum. E outra coisa, a fixação não é numa bexiga ou numa alça tensa. Ela não pode estar tensa. Eu não posso pegar na marra e fixar ela na parede com tensão. É por isso que eu estou falando que a bexiga,
com estômago umbilical é muito difícil, porque você tem que ter uma bela bexiga para você chegar sem tensão no umbigo, entendeu? Certo. O Fábio tem uma pergunta, Fábio? Oi, boa noite novamente. Professor, obrigado pela apresentação aí, muito legal. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, caso de paciente com incontinência no estômago aí. O senhor sempre pensa em uma falha do pertuito, do conduto que o senhor fez? Ou às vezes a gente tem que pensar também em ter hiperatividade detrusora, alguma outra coisa assim que não seja só culpa do conduto, ou o senhor sempre aborda o conduto? E outra coisa, agora já tem praticamente 20 anos aí da técnica do senhor, um pouco mais da descrição, do que acompanhou dos pacientes com o passar do tempo, especialmente criança, se tem que reabordar normalmente, qual que é a vida média útil aí do conduto? É difícil a gente ver isso, porque os pacientes também saem, desaparecem, a gente não sabe onde é que foi parar, etc. Mas eu tenho vários pacientes que eu sigo e que depois que eles estabilizam, eu tenho paciente com 10 anos vendo, já é uma mulher, quando eu fiz ela era adolescente, criança quase, hoje ela tem 3 filhos feitos por cesariana e tem um estômago do lado seco, sem problema nenhum. Então, é isso que a gente quer, né? Agora, quando tem incontinência, é um problema. Quer dizer, a gente vai ter que mexer naquilo ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando for fazer o túnel. Quer dizer, esse túnel precisa ser um túnel adequado. E também, a implante na bexiga é mais confiável do que o implante no ilho, que é o Leduc. Também o implante no intestino grosso, no colo, é mais seguro do que no ilho, mas eu faço sempre no ilho. Eu acho que o risco de usar colo é maior, sabe? O risco de complicação. Então, eu prefiro o ilho mesmo. Porque quando eu tenho que fazer uma cistectomia radical, eu tiro 40, 50 centímetros de ilho, mais o segmento, faço aquilo tudo, estubulariza, tal. E quando for fixar na parede, tem que ser sem tensão. Ele tem que chegar facilmente, e aí eu simplesmente fixo ele lá. Mas a fixação não é para tracionar ele até aquele lugar, porque se tracionar vai dar problema. Perfeito, obrigado, doutor. Muito bom. Cássio, você gostaria de falar alguma coisa? Estamos quase em cima da hora. Não, acho que está ótimo. Acho que todas as perguntas possíveis já foram feitas por Monte. Agora vão começar as coisas pitorescas se a gente seguir, né, Monte? Porque eu acho que explicação muito boa. O problema é que a gente convive com isso e a gente convive com o problema o tempo inteiro. Quer dizer, os hospitais de clínicas é uma fonte de bombas sem parar, uma atrás da outra. Tem coisa que a gente fica até pasmo de ver, isso, aquilo, outro, e não acaba. E a função da gente é essa. Nós somos professor em faculdade de medicina, é isso aí. Quer dizer, os pacientes de baixo nível socioeconômico com coisas complexas vão parar lá mesmo. E a gente está lá para isso. E a gente vai tentando, tateando, mexendo do jeito que é possível. Mas com erros, com perdas de paciente, com perda de cirurgia, com troca de cirurgia, em vez disso, vai fazer aquilo porque aquela não deu certo. Essa parte de derivação urinária não é brincadeira, não. Ela é judia da gente, porque a gente tem muita encrenca com ela. Bom, deixa eu perguntar mais uma coisa sobre paciente irradiado. Você foge do caso ou não? Não, eu fujo da área irradiada. Outro dia eu fiz uma com estoma aqui, no epigástrio, do lado esquerdo. Não, a bexiga foi irradiada. Você vai pôr um monte em cima? Como é que é? A bexiga foi irradiada. O paciente fez radioterapia de próstata. A bexiga está comprometida, não tem como não estar. Você vai plantar um monte aí ou não? Eu já fiz isso daí uma vez e eu fechei o colo, né? Quer dizer, ressequei o que estava lá para a área irradiada, ressequei. Esse paciente tinha sido submetido a 10 RTU de próstata após radioterapia por causa de estenose. Então, eu tive que ir lá ressecar a próstata e fechar o colo. E esse eu fiz uma iliovesicostomia, não fiz o tubo.
E o lugar que eu fechei a bexiga abriu, como era esperado, né? É uma porcaria. Quer dizer, você mexer com tecido irradiado, Deus me livre. 30% abre. O Mário Henrique o doutor Mário Henrique, lá de Sergipe, tem uma pergunta, Mário. Boa noite, agradecer aí a aula do Dr. Monte, muito boa realmente. Eu realmente não tinha o hábito de fixar a bexiga na parede, né? Inclusive, quando faço ampliação, tento sempre fazer funny steel exatamente pensando nisso, de ficar a parede ali mais fácil de fixar o conduto. Mas eu vou fazer uma situação hipotética. O senhor amplia a bexiga, faz o conduto e conseguiu colocar o conduto na bexiga, né? Agora, a bexiga nativa para fixar na parede não dá. Mesmo quando o senhor coloca o conduto na bexiga nativa, o senhor fixa a parte ampliada ali de ilho por cima, é como se fosse uma proteção para o conduto que está fixado na parede, é isso, professor? Quer dizer, a prioridade é implantar na bexiga. Essa que é a prioridade. O ilho pode ir em qualquer pedaço da bexiga. É aquilo que eu falei, quer dizer, você pode abrir a bexiga de forma assimétrica. Abre para lá e fica de um lado o ilho e você mexe com o tubo do outro lado, entendeu? Para você tentar fazer na bexiga. Agora, esse tubo vai ser no hipogastro, porque não tem outro jeito para implantar na bexiga. Ele vai ter que ser no hipogastro. E aí tem o problema dos obesos. Aquela obesidade, aquela barriga que dobra em cima do púbis, aquilo é uma encrenca feia, aquilo é um problemão. Quer dizer, se a gente puder sair daquilo lá, mas aí não pode ser na bexiga. Aí você tem que fazer uma ampliação e fazer um estômago ao lado do umbigo, onde a coisa é menor, a espessura da parede é menor. São esses problemas que a gente vê toda hora. E o problema da obesidade é encrenca. Agora, em criança é muito mais fácil, muito mais simples, porque crianças obesas, etc., não são frequentes, né? É mais fácil. Mas quando tem obesidade, é problema. Muito bom. Acho que estamos mais ou menos em cima da hora da nossa programação, são 8h30. Queria agradecer muito a sua presença, Monte, as suas explicações. Realmente, isso mostra toda a sua experiência e a sua simplicidade em transmitir para todos nós o seu conhecimento, e foi de grande utilidade para todos nós, e principalmente nossos residentes, para saber realmente os cuidados. Esses pequenos cuidados é a diferença entre o sucesso e o insucesso nessa cirurgia. Então, eu queria passar para o Cássio as palavras finais. Muito bem. Eu agradeço também ao professor Monte, foi excelente. Essa reunião, Monte, ela ficará gravada no nosso canal do YouTube, onde nós temos já um acervo grande de reuniões lá, à disposição do público que desejar rever a reunião e rever aí os seus ensinamentos. E eu convido a todos para o próximo mês, para a nossa próxima reunião de urologia feminina e urologia funcional. Eu agradeço muito o convite, para mim foi uma honra. É a primeira vez que eu participo de um negócio desse tipo aqui, e eu estou participando porque a minha filha está aqui do lado e quebrou os galhos tudo aqui. Então, para mim é novidade, mas eu achei muito bom, muito agradável e estou disponível quando precisarem. Um grande abraço a todos, viu? Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Pronto, Sérgio.